Confirmado, a taxa da blusinha não serve para total e absolutamente nada. Não gera empregos, tem uma arrecadação ridícula para o governo e o pior de tudo, deixa tudo mais caro no comércio. E quem está pagando a conta? Eu, você, o seu tio Cláudio, todo mundo. Precisava ter um estudo realizado pela Global Intelligence and Analytics, encomendada pela Amobitech, olha só, nome complicado, para confirmar aquilo que todo mundo já sabia ou muita gente já desconfiava. A taxa da blusinha, aquela que cobra imposto, 20% de imposto nas compras de artigos importados até $50, ela pode simplesmente desaparecer, que não vai fazer diferença nenhuma. Tela do computador para a gente ver a matéria do Minha Operadora falando que o imposto de importação eleva preços no varejo e não cria em textos. O estudo realizado comprovou um aumento expressivo de preços no varejo nacional sem qualquer contrapartida na geração de empregos e renda. E assim, a gente pressupõe que a arrecadação de impostos é para retornar em benefícios para a população. Saúde, educação, transportes, moradia, facilitação de carta de crédito para compra de casa e apartamento, Minha Casa Minha Vida, qualquer coisa. Mas não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, a gente está pagando a conta mais cara duas vezes. Tanto para importar o produto de forma direta de um AliExpress da vida, que a gente paga os 20% de imposto, quanto no produto que a gente compra, que já está no Brasil, que em teoria teria impostos menores quando a gente compra, mas que na prática muitos do comércio estão importando esses produtos tal e como a gente faz, mas colocando, obviamente, os seus lucros em cima e aplicando a cobrança adicional por conta do imposto, e aí a gente paga mais caro de qualquer maneira. O estudo revela que o varejo nacional não repassou os ganhos aos trabalhadores do setor e tem uma galera que está sendo, e aí desculpa eu falar dessa forma, está sendo explorada por muito dono de loja, por muito dono de pequeno e médio negócio, porque, e eu entendo que é uma conta complexa, né? Afinal de contas, todo mundo tem que pagar a conta, mas quem sofre no final das contas, a ponta final do processo, é o funcionário. E ele não está recebendo lucro adicional, ou melhor, não está recebendo o valor adicional daquele imposto que é cobrado, porque eu desconfio que o lojista não tem lucro com essa proposta de ter que pagar o imposto e depois ter que cobrar o imposto do consumidor. Mas olha só que interessante. Tem setores que não necessariamente se destacam demais no caso da importação, como, por exemplo, a papelaria, mas que também acaba sofrendo desse aumento de carga tributária, porque alguns itens específicos, como canetas e lápis, são importados e aí tem 20% de imposto. Eu não me lembro qual foi o produtor de conteúdo que gravou essa pauta antes, mas ele fez um exercício, acho que indo no Paraguai ou tentando comprar pelo AliExpress, um pack de canetas diferenciadas e fica bem mais caro o imposto de importação do que a própria caneta. Brasil 2026. De acordo com a pesquisa, o varejo nacional não repassou ganhos aos trabalhadores do setor. Em vez disso, elevou os preços ao consumidor de forma expressiva. Os produtos com maiores aumentos em um ano de tarifa foram cosméticos com alta de 17%, bijuterias com alta de 16%, papelaria com alta de 13%. Pois é, papelaria. Calçados com alta de 9%. Vestuário com alta de 7,1%. No caso dos brinquedos, a variação foi pouco perceptível, porque também existem as cargas tributárias específicas do setor. Repare que aqui a gente tem alguns dos itens que são os mais procurados da galera que comprava os produtos abaixo de $50 no AliExpress da vida. Cosméticos, bijuterias, calçados e vestuário. Muitas pessoas se utilizavam dessa licença que existia, que era a isenção de impostos abaixo de $50, para comprar produtos de calçados e vestuário, para poder revender, para poder obter uma renda extra, para poder colocar comida na mesa.
E essa galera foi diretamente prejudicada com esses 20% de impostos. O que mais me chama atenção é que dentro desses produtos que estão na lista do maior aumento de preço no varejo, a gente sabe que algumas lojas, algumas grandes lojas de departamentos, eu vou dar a deixa aqui para os mais desavisados, aquela loja que tem a Estátua da Liberdade na frente, você sabe muito bem de que eu estou falando, que importa produtos para revender na loja, porque esses produtos não são fabricados, não são produzidos aqui, que importa esses produtos já com preços muito abaixo do que eu e você pagamos, se a gente ousa, de repente, importar esses produtos por vias oficiais, pelo AliExpress ou pela Shein da vida, e aí aplicam esses aumentos de preços. A conta definitivamente não fecha, senhoras e senhores. Não fecha e tende a nunca fechar a favor do consumidor, a favor do brasileiro médio. Esses reajustes da taxa das blusinhas contribuíram para pressionar a inflação de 5,23% divulgada pelo IBGE no período. Ou seja, parte da inflação, e é uma inflação relativamente alta, ela está na conta da taxa das blusinhas, que não reverte em empregos, que não reverte em melhorias para a população, que não reverte em maior renda para o trabalhador. É uma conta que não fecha de jeito nenhum. Não há evidência de impacto no emprego no aumento da taxa das blusinhas. O estudo utilizou metodologias econométricas para comparar a evolução de emprego e salários antes e depois da taxação em dois grupos distintos de setores do varejo nacional. Tem o grupo expostos à concorrência internacional, que engloba os setores de vestuário, calçados, eletrônicos, brinquedos e papelaria, que com a taxa das blusinhas não teve crescimento diferenciado de emprego ou salário. E teve o grupo de controle, que é o grupo menos exposto aos efeitos das taxas, que são os setores com a mesma CNAE, que é o Código Nacional de Atuação Empresarial, sem concorrência direta com os importados. A evolução dos empregos foi idêntica ao grupo exposto. E aí, a gente tem que avaliar qual foi o impacto maior da taxa das blusinhas, o impacto negativo. Queda na demanda, isso todo mundo sabe que aconteceu, o brasileiro deixou de importar, está importando muito menos. O próprio AliExpress se manifestou sobre isso logo após a aplicação das taxas, e o impacto financeiro nas classes C, D e E, que teve uma queda na renda. Porque, de novo, muitas pessoas utilizavam as importações na Shein e na AliExpress, e na Shopee também, não vamos ser discriminatórios com a Shopee. Logo eu que deixo meu dinheiro na Shopee direto, e esse vídeo não é patrocinado nem pela Shopee, nem pela AliExpress, nem pela Shein. Esses brasileiros deixaram de ter a tal da renda adicional, porque foi um efeito em cadeia, foi um círculo vicioso. As pessoas deixaram de importar, deixaram de oferecer esses produtos para o consumidor, que por sua vez deixaram de comprar os produtos, porque ou eles ficaram mais caros, ou eles deixaram de ficar disponíveis, seja pelo lojista ou seja pelo próprio comércio, e essa renda parou de girar. Então, tá aqui, o estudo é mais um motivo para a taxa das blusinhas cair, e é uma pena que ela só vai cair agora em ano de eleição, e aí você pode utilizar o argumento que você quiser para criticar a decisão só vir agora, eu vou te dar toda a razão, vou te dar todo o respaldo, mas será que a gente precisa de mais estudos técnicos para chegar à mesma conclusão que nós, brasileiros, nós, usuários de tecnologia, nós que convivemos com essa taxa durante os últimos anos, já concluímos há muito e muito tempo? Será que a gente realmente precisa de mais um estudo? O governo precisa de mais um estudo para concluir que essas taxas não agregaram em nada, que não se reverteram para benefício para a população e, principalmente, deixou muita gente sem o ganho extra e até mesmo sem aumento de salário dentro das lojas de departamentos e do comércio em geral, do comércio que se utilizava desses produtos importados para poder obter os lucros? O único que ganhou de verdade, e eu me arrisco a dizer que não foi nem o governo, foram aqueles empresários um tanto quanto inescrupulosos que, sabendo que a conta não ia fechar para o consumidor e para o trabalhador,
aumentou os preços dos produtos e colocou a desculpa, ou a grande desculpa, que era muito conveniente, na tal da taxa das blusinhas, nos tais 20% que é cobrado de todo mundo de qualquer forma, e para o consumidor final, essa conta é bem maior do que 20%. A gente tem aqui a média numérica da variação de preços nos setores, mas se você parar para pensar que tem impostos estaduais, impostos municipais, o fator Brasil e margem de lucro, para o brasileiro médio essa conta foi bem maior, né, isso aí é assunto para outro vídeo, é assunto para outros cálculos, mas para quem sempre achou que a taxa das blusinhas, que a taxa da Shein não ia dar certo, tá aí. Os números provam que foi um completo fracasso.